Buenas tardes, muchachos e muchachas. Então, essa semana, como eu já tinha falado para vocês, né, nós vamos estudar, então, o futuro imperfeito do indicativo do espanhol, né? Futuro imperfeito do indicativo que está na nossa apostila na página 27. Então, esse é o conteúdo que nós vamos ver esta semana. Então, vamos lá. Como que nós vamos utilizar esse futuro imperfeito do indicativo? Quando é que nós vamos utilizá-lo? Nós vamos utilizar, claro, para falar, para expressar um futuro. Mas não é qualquer futuro não, tá? Olha só. Tem que ser um futuro que nós supomos que ele vai ser realidade, que ele possa ser uma realidade. Então, tem que ser um futuro que nós podemos identificar, nós sabemos que ele pode ser uma realidade, que ele pode acontecer no futuro, né? Então, por exemplo, aqui, ó, mañana tendremos classe. Então, amanhã teremos aula, é isso que eu estou dizendo. Por enquanto, nós só vamos estudar os verbos regulares. Esse verbo aqui, ó, o verbo tener, ele é um verbo irregular, tá? Mas nós não vamos estudar esses verbos irregulares por enquanto, só os regulares, que vai ser mais fácil ainda pra gente. Então, olha só, a ideia aqui que eu quis passar é o quê? Que toda semana eu sei que nós temos aula, não é? Toda semana nós temos aulas. Então, significa que é um futuro e que é um futuro que eu tenho quase certeza que vai ser realidade. Eu suponho que vai ser realidade, né? Porque toda semana nós temos aula. Então, mañana tendremos classe. Amanhã teremos aula. Vamos aqui para o nosso quadrinho. Nesse quadrinho, vocês irão encontrar os pronombres personales, pronomes pessoais que vocês já conhecem, né? 6 pessoas em que nós podemos conjugar os nossos verbos em espanhol, né? Nós vamos ter também infinitivo do verbo, o infinitivo do verbo. Então, nós temos lá as 3 terminações, né? AR, ER e R. Hablar, falar. Aprender, aprender. Abrir, abrir. E nós temos a terminação. Então, vocês já devem estar identificando aí que nós só temos uma terminação aqui, né? Nós não vamos ter como lá no presente do indicativo, que nós estudávamos 3 conjugações aqui, 3 terminações, não. Nós só vamos ter apenas essa terminação, tá? Para todas as 3 conjugações dos verbos. Então, vamos lá, vamos conjugar um por um, para a gente conseguir identificar aí como que vai ficar cada verbo. Então, nós temos aqui, ó, primeira pessoa, yo hablaré. Vejam que eu só vou acrescentar aqui, ó, no infinitivo do meu verbo, a terminação, nada mais. Yo hablaré. Tu hablarás. Ele, ella y usted hablará. Nosotros y nosotras hablaremos. Vosotros y vosotras hablaréis. Ellos, ellas y ustedes hablarán. Por exemplo, aqui, nosotros aprenderemos el futuro imperfecto de indicativo. Então, olha só, o que eu tô falando? Que nós aprenderemos o futuro imperfeito do indicativo. Não é isso que a gente está fazendo agora? A gente está estudando o futuro imperfeito do indicativo em espanhol. Por quê? Olha só, nós vamos conjugar o verbo aprender aqui. E aqui nessa frase, eu utilizei o verbo aprender, né? Conjugado em primeira pessoa do plural. Nós aprenderemos o futuro imperfeito do indicativo, né? Então, vamos lá, ó, aprender. Yo aprenderé, tu aprenderás, ele, ella y usted aprenderá, nosotros y nosotras aprenderemos, vosotros y vosotras aprenderéis, ellas, ellas y ustedes aprenderán, ok? E a nossa última conjugação aí é o verbo abrir. Yo abriré, tu abrirás, ele, ella y usted abrirá,
Nosotros y nosotras abriremos, vosotros y vosotras abrireis, ellos, ellas e ustedes abrirão. Então, nós vamos utilizar estes verbos somente com esta terminação. Todos os verbos terminados em AR, ER e R, ou seja, os verbos no infinitivo, nós vamos acrescentar apenas a terminação, nada mais, para os verbos no futuro imperfeito do indicativo, ok? Olha só, mais um exemplo. En la próxima clase, hablarei sobre las conjunciones. Então, eu estou dizendo aqui, ó, que na próxima aula, falarei sobre as conjunções. Se vocês observarem lá na próxima página, página 29, vocês irão encontrar esse assunto, exatamente esse assunto, conjunções. Então, eu sei que na próxima semana, nós iremos falar sobre conjunções. Então, eu falarei sobre as conjunções. Eu sei que é um futuro, mas é um futuro que eu suponho que será realidade, né? Por quê? Porque é o próximo assunto aí da nossa apostila, tá? Então, nós já sabemos que futuro imperfeito de indicativo, nós vamos falar sobre um futuro, mas não é qualquer futuro, né? Olha aqui, ó. É um futuro que nós supomos que possa ser uma realidade, tá? Então, é um futuro que nós temos uma ideia aí de que ele vai ser realidade. Primeira frase aqui, ó. En la próxima semana estudiaremos las conjunciones. Então, olha só, eu utilizei aqui o verbo estudar. Nesse caso aqui, ó, estudaremos. A terminação que eu utilizei é o emos. Isso significa que esse verbo também eu utilizei, olha aqui, em nosotros. Nosotros estudaremos las conjunciones en la próxima semana, não? Então, na próxima semana, nós vamos estudar as conjunções. Estudaremos as conjunções, ok? Então, vocês têm aí na página 28 de vocês duas atividades, duas questões bem grandinhas, né? Para a gente trabalhar esses verbos. Então, nós já sabemos que nós vamos utilizar as conjugações dos verbos conforme a pessoa aqui, né? Conforme a pessoa, nós sabemos qual é a terminação que nós vamos utilizar, se é a primeira, segunda ou terceira pessoa, do singular ou do plural. Para formar o verbo, nós vamos utilizar o infinitivo e a terminação dele, que será apenas essa aqui. Então, é bem tranquilo para a gente poder utilizar. Qualquer dúvida, na próxima aula a gente conversa, beleza? Besitos e hasta la próxima.